Boa tarde a todos, todas. Vamos começar o nosso debate de hoje sobre o livro Estado Social como princípio estruturante da Constituição, do nosso querido procurador do município, Marcos Gouveia dos Santos, com a presença ilustre da professora Tatiana Batista, da Escola da Magistratura, aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para um debate do qual também depois senhores e senhoras poderão participar. Mas, no primeiro momento, a nossa grande curiosidade é saber o que levou você, Marcos Gouveia, a essa trajetória acadêmica, a essa busca por entender de que maneira, no Brasil, o Estado Social seria ainda a espinha dorsal, que bom, da nossa Constituição de 88, da estruturação do coração da nossa Constituição. Conta um pouco para nós dessa sua escolha e depois do trabalho que foi desenvolver a sua tese de doutoramento, que redundou no livro, que hoje aqui, com muita alegria e com uma grande honra, o Centro de Estudos tem a sua inauguração nesta casa do município. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Espero que eu não esqueça de ninguém nesses agradecimentos. Primeiro, agradecer a minha família, minha mãe, minha esposa que está aqui, pelos momentos de ausência, quantas vezes deixei de estar presente em alguns momentos, porque eu estava fazendo a tese de doutorado. Queria agradecer aos meus filhos também, que me ensinaram o que é o amor, o que é o sinônimo do serviço, de se doar ao outro, que tem muito a ver com o tema do próprio Estado Social, do serviço. Queria agradecer à Procuradoria, essa casa aqui, que propiciou, que permitiu que eu fizesse esse curso, primeiro de mestrado e depois de doutorado. Me incentivou, acreditou no meu potencial. Enfim, são 10 anos estudando, enfim, aqui eu entrei pensando em somente ter um trabalho aqui na Procuradoria, lá em 2002. Só queria ter um trabalho e aprendi uma profissão, um ofício, que eu acho que eu fui aprendendo. Acho que eu levo um certo dom para esse ofício, fui aprendendo muito com as pessoas aqui. Então, sou muito grato de pertencer a essa casa, de ter esse aprendizado na advocacia pública. Enfim, muita gratidão de estar aqui. Gostaria de agradecer ao Procurador-Geral, que não pôde estar presente, o Daniel Bucar, a doutora Arícia, que aqui está, que foi a idealizadora de todo esse debate aqui. Enfim, ela que idealizou esse debate. Eu ia fazer uma coisa simples, ela veio com eu tomei até um susto, eu falei, não, vamos devagar. Mas... E ficou super legal, muita gratidão, a doutora Tatiana também, muito obrigado, por prestigiar o evento. Com certeza a participação vai abrilhantar muito esse evento aqui. Agradecer as pessoas que trabalham comigo também, da PGPAS que estão presentes, os colegas da Procuradoria, o pessoal da Saúde também que veio aqui, muito obrigado. Da Secretaria de Saúde, que a gente tem contato muito próximo agora, e tem tudo a ver com a questão do Estado Social também. Vocês fazem o Estado Social, isso é verdade. Aos amigos também que não sabem nada de direito, mas vieram também me prestigiar. Muito obrigado, que estão, às vezes, ouvem muito as minhas reclamações, as minhas dificuldades, e hoje estão aqui nesse momento de felicidade, momento de comemoração. Marcos, o Procurador-Geral não está aqui hoje, mas certamente onde ele está viajando por um compromisso profissional, mas certamente ele está muito feliz por esse seu momento. Não, com certeza, ele já mandou felicitações, já falei com ele pelo telefone. Enfim, agradeço também, graças a ele também, que esse evento está podendo ser realizado nesse formato que a gente tem aqui. Enfim, motivo de escrever sobre o Estado Social tem muito a ver com minha própria história pessoal, minha história pessoal, minha história profissional na Procuradoria.
né? Eu não venho de uma família abastada, venho de uma família muito simples, né? E até os 25 anos eu era usuário do SUS. Hoje em dia eu tenho prazer de trabalhar com as pessoas que fazem o SUS, né? Então, até os 25 anos eu era usuário do SUS, eu não tinha plano de previdência privada, seguro privado, né? Era usuário do SUS. Fui estudante de escola pública também, né? Estudei em creches municipais, fiz uma faculdade pública. Então, a minha história pessoal não poderia me levar para outro caminho que não fosse escrever sobre o Estado social. E aqui na Procuradoria eu pude, com uma experiência profissional aqui, questionar algumas coisas, né? Verificar que nem sempre é fácil fazer política pública, né? Na verdade, é muito difícil fazer política pública, né, de direito social. São vários fatores que têm que estar alinhados para que a política, lá na ponta, saia do jeito que a gente idealiza aqui no início, né? E a gente, como advogado público, a gente tem um importante papel, né, um importantíssimo papel, né, de fazer com que essas políticas avancem, né, com que conferir uma carta, não uma carta em branca, né, mas conferir uma legitimidade para que o gestor possa levar adiante essas políticas públicas. Então, a experiência aqui na Procuradoria me fez questionar muito isso, porque no início a gente via muitos pleitos de direitos sociais, né, se alegava a dignidade da pessoa humana, direito à vida, e o juiz ia e deferia a liminar para internação, para fornecimento de medicamento. E eu comecei a me questionar, será que isso é justo? Né? Será que está sendo feito justiça nesses casos? Na maioria dos casos eram pessoas de classe média que talvez tivessem até acesso aos medicamentos com recursos próprios. Será que seria justo deixar de dar para os mais necessitados, deixar para dar para aquelas pessoas que realmente precisam, né, para dar para pessoas que teriam recursos para comprar esses medicamentos, para ter acesso a esses bens sociais? Então, eu fui fazendo esses questionamentos ao longo dessa trajetória na advocacia pública, e a gente, no início, tinha um papel muito de dizer não, né? Não pode. Né? E aí, acho que com essa ideia do Estado social, de implementação de políticas sociais, né, a gente começou a dizer muito sim também, né? Somente aqui na Procuradoria, né? Vamos fazer, vamos levar adiante, né? Então, né, acho que o que me levou a escrever esse livro foi basicamente a minha experiência pessoal e profissional, né? Bacana. Desculpem, assim, eu deveria ter uma posição mais neutra, né, protocolar, mas nem sempre isso é possível. Né? Reunir aqui o SUS, reunir a Procuradoria também. Lembro um pouco que nós conversávamos sobre a Câmara, né, dos litígios, e há pouco tempo Mônica estava aqui e nós conversávamos que 70%, na verdade, hoje, dessa trajetória que você está traçando aí, já são resolvidas, né? Já são resolvidas administrativamente. Então, isso conta um pouco do caminho, Marcos, que você percorreu. Hoje de manhã falávamos também na aula, de alguma forma, na Europa, enquanto mandavam os idosos ir para casa morrerem por falta de aparelhos, nós aqui no SUS começamos a vacinar justamente os idosos, né? Então, é um orgulho isso. Como é que foi você acha que essa tua experiência também na especializada de medicamentos, a tua experiência desse convívio, administração e procuradoria, isso também foi uma das coisas que te inspiraram, Marcos, de alguma forma, a tratar do Estado social? Com certeza, né? Desde da época que eu já estava na PSE, né, que também tratava de direitos sociais à educação, né, além do próprio direito à saúde, né. Isso me fez me debruçar mais sobre o assunto, né, falar como que a gente pode prover esses direitos sociais, né, com os recursos que a gente tem, né,
e promover principalmente uma justiça social, né? Porque esse é o fim do Estado Social, né? Prover uma justiça social. É dar para quem precisa, não é dar para quem tem, né? É dar para quem precisa. Então, com certeza, está próximo, né? Ver o dia a dia dos gestores, né? De ver como é que eles fazem para fazer essas unidades de saúde funcionarem, né? Essas unidades educacionais funcionarem. Isso é uma coisa muito difícil ali que a gente no dia a dia, né, às vezes a gente fica no papel de advogado público, de controle da legalidade e não esquece que a gente também tem um papel ali de concretização desse Estado social também, né? Nós também temos esse papel, né, de concretização do Estado de direito democrático e social, né? Então foi bastante enriquecedor, ainda, né, bastante enriquecedor essa troca agora com a Secretaria de Saúde. E lá, ser orientado pelo Jorge Miranda, como foi a tua experiência lá, montar o seu sumário de estudos? O que mais te marcou nas suas leituras todas sobre o Estado Social? Qual o autor que você diria que mais influenciou a sua tese? Foram tantos, né? A gente conversava sobre o Jorge Reis Novaes, toda a teoria dos direitos fundamentais. Mas se você tivesse que, das suas leituras todas, escolher um autor que... Acho que é difícil escolher só, né? Mas a doutrina alemã acho que é a base do direito constitucional, né? Hoje em dia, né? Acho que a doutrina alemã sempre esteve na vanguarda do direito constitucional, principalmente dos direitos sociais, né? Então eu li muita doutrina alemã, né? Muita doutrina americana também, que é a base também do direito constitucional hoje em dia brasileiro. Mas foi uma experiência muito enriquecedora também estar em Portugal, né, vivenciar os grandes doutrinadores de direito constitucional de língua portuguesa, Canotilho, Jorge Miranda, com quem tive a oportunidade de ter um contato muito direto, né, com o professor Jorge Miranda, que é uma pessoa sensacional, né, uma referência do direito constitucional, não só em língua portuguesa, como no mundo todo também. Ele ajudou a elaborar várias constituições pela África, né? Ele foi ele ajudava a formular as constituições de vários países africanos. Aqui do Brasil também ele foi consultor, né? Na época da Constituinte, ajudou também a formular a Constituição brasileira, né? Ele ajudou a formular a Constituição portuguesa de 1973. Então, foi uma experiência muito, né, que eu pude aprender muito com ele, né? É uma pessoa muito acessível, muito, né, ele sempre está acessível para os alunos, para uma conversa, adora conversar, tem uma cultura fora do normal, né? Então, foi uma experiência muito boa. Para vocês terem uma ideia, lógico que a quantidade não quer dizer da qualidade, mas se impressa a tese teve mais de 500 páginas, quem dirá, né? No formato... chegou a algumas centenas de páginas. Algumas centenas de páginas, alguns anos de escrevendo, né? Algumas horas aí escrevendo essa tese, né? Enfim. E, falando um pouco do livro, né, o que seria o princípio do Estado Social como um princípio estruturante da Constituição, né? O que é um princípio estruturante, né? Um princípio estruturante é o princípio que dá a estrutura da Constituição, né, que dá a essência da Constituição, né? O princípio que molda a Constituição, né? É a principal decisão do poder constituinte, né? No momento de se elaborar uma Constituição, o princípio estruturante é o principal valor, né, o principal valor para aquela sociedade que o poder constituinte materializa na Constituição. Então, na Constituição brasileira, os princípios estruturantes estão previstos basicamente no artigo 1º, né, que seria a República e o Estado democrático de direito e social. Só que o artigo 1º não tem a previsão do Estado social, né, ele só diz Estado democrático de direito. E aí,
o Estado Social pode ser inferido de toda normativa constitucional. Opa, bem-vinda, boas-vindas aqui a doutora Vânia, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Chegou na hora certa. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, pela participação. Então, a ideia do livro foi justamente defender, né, o Estado Social como um dos princípios principais da Constituição, que dão a própria essência da Constituição. Né, o Estado Social se caracteriza principalmente por quê? Não só pela intervenção do Estado na sociedade, como também pela promoção de uma justiça social. Né? Então, essas seriam as premissas básicas do Estado Social. E as consequências seriam quais? Né? A primeira, a fundamentalização dos direitos sociais. Né? Os direitos sociais são considerados como direitos fundamentais, assim como os direitos de liberdade, com a aplicação dos mesmos próprio regime de aplicação. Nesse caso, né, existe uma doutrina brasileira, principalmente, que diz que os direitos sociais seriam normas programáticas, né, e na minha tese eu defendo justamente o contrário. Não, os direitos sociais são direitos objetivos, devem ser aplicáveis, assim como qualquer direito. Né? Então, essa seria a primeira consequência. Uma segunda consequência seria a materialização da ordem privada. Né? Antigamente, vigorava a lei do mercado, né, a lei do mais forte. Né? E com o Estado Social, houve a materialização do direito. A gente vai vendo o surgimento de normas de proteção do direito do consumidor, normas de proteção do direito do trabalhador. Né? Então, começam a aparecer normas de ordem pública que têm o objetivo de proteger o mais fraco naquela relação. Né? Então, seria uma das consequências também da previsão do Estado Social como princípio estruturante, que eu defendo na minha tese. Né? Uma terceira consequência seria a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, né, principalmente quando exista um vulnerável nessa relação privada. Então, os direitos fundamentais seriam aplicados nessas relações privadas. Né. Uma quarta consequência seria o surgimento de novos direitos coletivos ligados à solidariedade. Né. A solidariedade seria um dos subprincípios do Estado Social, seria uma das premissas do Estado Social. E com o Estado Social foram surgindo direitos coletivos, né? Direitos de exercício coletivo. Né? Então, direito ao meio ambiente, né? Direito das minorias, gays, negros, né? Das próprias mulheres também. Né? Então, seria uma consequência, né, do Estado Social, seria o surgimento e a garantia desses direitos para essas minorias e para esses grupos vulneráveis. Né? Uma última consequência seria o alargamento da própria democracia, né, a expansão da própria democracia. Né, não só para o aumento do número de participantes, né, se a gente vê na evolução do Estado de Direito, a gente vê que, no início do século passado, as mulheres não podiam votar, né, as pessoas que não tinham patrimônio não podiam votar, né, negros não podiam votar, né, enfim, havia uma exclusão de gays, enfim. Né, então, com o surgimento do Estado Social, o que eu defendo na tese é que houve um alargamento das pessoas que puderam participar do processo de decisão do Estado. E não só na arena pública, né, como também na arena privada. A Constituição mesmo diz, hoje em dia, a Constituição de 88 prevê, né, que tanto a mulher quanto o homem têm poder de decisão na organização familiar. Né, então, seria um reflexo da própria democracia na esfera privada. Né, prevê a participação de empregados na administração da empresa. Então, isso tudo é repercussão do Estado Social, né? Isso tudo provém do Estado Social. Né? Então, o que eu busquei defender na minha tese de doutorado foi justamente esse, né? Uma promoção da justiça social através de todas essas consequências. Né? A Arícia está me olhando ali porque, professor, a gente não consegue ficar, né, professora Vânia? Bem-vinda. Boa tarde. Vânia. Queria primeiro falar boa tarde. Eu estou aqui aprendendo um pouco com o professor, com o doutor Marcos. Está aqui na FGM. Eu estou brincando que eu sou infiltrada, é a magistratura dentro da FGM. Embora eu adore a procuradoria,
né, Simeão? Mas não tinha como, porque eu brincava com os meus amigos, eu não vou conseguir negar, dizer que não pode dar remédio, então não posso por esse caminho. Mas, queridos, é uma alegria estar aqui. O convite da Arícia foi um convite irrecusável. E alegria nossa. Nossa, quando o Dr. Marcos mandou o livro para que eu pudesse dar uma lida, professor não resiste a ler livro, nem online, não tem como. E, para vocês terem uma ideia, eu sou professora das antigas, eu faço até fichinha, até hoje. Aprendi de fichinhas que a gente vai lendo. Eu trouxe a fichinha do resumo, porque eu tenho as fichinhas do livro, eu trouxe a fichinha resumo do livro. A gente leva esse mal para a vida, né? Tudo leva a fichinha. Mas foi uma alegria muito grande. E quando eu até mandei um e-mail, falei hoje com o Dr. Marcos, eu falei assim, olha, é bom porque nas sentenças, a gente diz que a sentença pode ser várias para o juiz, mas para aquela parte é uma, né? É a sentença da vida dela. Então, tem casos que são aparentemente tão simples, né? Mas outros mais complexos. Então, você ter ali uma doutrina que você possa embasar, que foi um estudo sério, para poder decidir, ajuda muito. Então, seu livro vai me ajudar muito agora, para poder fundamentar as minhas futuras sentenças. Foi excelente, excelente. Espero que seja pró-fazendário, né? Para você já falar. Aí... E aí, pois é, e aí vem essa questão, né, pró-fazendário, como eu estava brincando. A fazenda nega remédio. E realmente brinco com os meus amigos produtores assim. Você nega tudo isso. Mas quando a gente fala do Estado social, né, aqui com o princípio estruturante, e brilhantemente como o professor falou, Estado social, quando a gente pensa de direitos sociais, lembra de saúde, porque saúde, vida, mas não é só saúde, educação, moradia, que não é propriedade, são coisas distintas. Né? Lazer, o que tem muito aluno aqui, vocês não têm esse direito ao lazer, durante muito tempo. Se quiserem enveredar para um curso público, também não terão. Isso é um direito que é retirado de vocês. Né? Mas o lazer, enfim, previdência, transporte e alimentação. Lembro da música do Titãs. A gente não quer só comida, né? Que é diversão, balé. Então, são várias questões. Então, quando a gente fala, botar o Estado social, falar a palavra social, que comporta tudo que são direitos sociais, como princípio estruturante, como o senhor trouxe, estrutura é espinha dorsal. Né? Eu acho que é homenagear a Constituição e fazer com que a Constituição, de fato, seja cada vez mais concretizada. Esse é um desafio, não é uma questão utópica. Eu falo aqui de coisas práticas que é possível fazer, que se faz. E que a Procuradoria, às vezes, fica com esse olhar malvado de negar o remédio, né? Mas a gente precisa sempre fazer algumas contextualizações. A gente vive num Estado federado, são 5.570 municípios. Nem todo município é o Rio de Janeiro. Eu, agora, no Mato Grosso, como juíza do Estado de Mato Grosso, a gente tem alguns grandes municípios, Sinop, Sorriso, Rondonópolis, Cuiabá, mas a gente tem municípios que são muito pequenos e que o orçamento é mais curto do que um orçamento do Rio de Janeiro, que eu sei que é. Né? E quando o orçamento é curto, o gestor fica ali preocupado, porque ele fica assim, eu preciso cumprir, fica a lei de improbidade administrativa de um lado, o juiz, a juíza de outro, dando a decisão, o processo licitatório, porque não é só comprar o remédio na farmácia e comprar, existe um processo de licitação, a bem do próprio serviço público, tem o processo licitatório, né? E é o drama do juiz, que você dá uma decisão, muitas vezes, de compra o remédio, coloque na escola, faça isso, faça aquilo, e não ser concretizado. Então, quando a gente tem esse Estado social, e partindo dessa conversa da Procuradoria, a mim me pareceu mais que uma bandeira branca, mas uma necessidade de, sim, vamos sentar o gestor, né, o advogado público, vamos sentar o legislador, por que não? Né? Vamos sentar o Poder Judiciário e, de alguma forma, numa cooperação, tentar fazer com que
o direito, de fato, tem uma mínima, ainda que uma mínima efetivação, porque nem um mínimo existencial a gente consegue cumprir. Né? No Rio de Janeiro e em municípios menores também. Então, isso eu fico muito feliz. E vi que já tem uma galera da saúde aqui. Não vou falar que já precisei entrar com uma ação contra o município para minha mãe receber remédio, mas ela recebia. Conseguiu receber o remédio dela, isso há 10 anos atrás. Mas que bom que, cada vez mais, aqui no Rio tem as câmaras de solução de conflito. No Mato Grosso também tem as câmaras de solução de conflito para entrega de remédio. Agora vai se criar uma câmara para a questão do direito social da educação. Lembrando que eu vi uma parte, eu separei uma partezinha aqui do livro, e lembrando, por exemplo, quando uma criança não tem acesso à educação, ela está sem o direito social dela à educação, a mãe está sem o direito dela social ao trabalho, porque é a mãe que vai ter que ficar. Então, você impede aquela criança de desenvolver e a mulher de se desenvolver. Né? Em geral, a regra é fato, a criança é preta, pobre, a mulher também é preta e pobre. Quem mais são atingidos pela falta de acesso a direitos sociais. E o advogado público não é o advogado, se ele é o advogado do Estado, então ele é o nosso advogado também. Né? Ele também visa ali a implementação, o bem da implementação. E, por fim, falar que a ideia, né, o juiz, ele vê só um ponto de vista do cumprimento, mas ele não é o gestor. Ele não está ali gerindo a coisa pública, porque nem não quer e não é a função. Então, acho que o livro traz essa conversa, traz essa necessidade. O Brasil, ele tem uma atuação em cumprimento, em justiciabilidade, em aplicação de direitos sociais, acreditem, à frente de vários países da América Latina, até mesmo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que só em 2021 reconheceu que ela pode determinar uma condenação pelo descumprimento de um direito social, econômico ou cultural, sem aplicação da Convenção Americana necessariamente, lá no caso Campos del Lago. A gente já vem, a Constituição vai fazer 35 anos esse ano, né? A gente já tem aí, no mínimo, há 30 anos decisões do STF fazendo implementar o Estado Social, sem dúvida alguma, mas eu gostei muito dessa abordagem, dessa conversa, né, do livro. Foi muito didático, de pegar lá no início, de explicar para a gente, pegar na nossa mãozinha, explicar fato a fato a evolução do direito social, para chegar ao final e trazer a concluir pela implementação dele, seja pelo Estado e principalmente pelas relações privadas, que não podem mais falar, não é comigo, mas a Constituição disse que é. Né? Eu adorei, era o que eu tinha para comentar, era meu resuminho aqui. Te agradeço aí pelos comentários, né? Trazem muito a luz para o debate, né? E também engrandecem muito o debate, né? Eu realmente acho que a implementação do Estado Social é de toda a sociedade também, né? Não é só do Estado, né? Toda a sociedade tem esse papel de implementação da justiça social, né? Seja nas relações privadas, quando, né, você está diante de uma parte vulnerável, seja na defesa de um bem coletivo, né, do meio ambiente também, né? Então acho que toda a sociedade tem esse papel. E nós aqui da advocacia pública, nós do direito, né, acho que a gente tem um papel fundamental de promover esse diálogo, né, entre as instituições. Né? Acho que só através do diálogo, né, a gente vai conseguir otimizar a implementação desses direitos sociais, né? Tanto o direito à educação, como o direito à moradia, como o direito à saúde. Né? O próprio Supremo já há algum tempo já busca esse diálogo, né, através da criação de comissões, enfim, né, fomenta esse debate na área da saúde. Sim, o ministro Gilmar Mendes, agora, no congresso que nós tivemos em Cuiabá, ele inclusive, falou isso, né? A necessidade da gente agora sentar, conversar, chamar, não ser só uma questão impositiva. Porque parece óbvio, né, meus amigos? Se está na norma da Constituição, então é óbvio que deve ser implementado. E é o que você fala. Mas são direitos, há uma implementação. Como é que se falava de direitos sociais, alguns, de forma clássica? Antigamente eram normas programáticas. Hoje se reconhece... Eu digo que é uma má tradução, uma norma programática. Eu vou trazer Sarmento. Sarmento diz que toda tradução é uma traição. Né? Sarmento fala isso. Mas não é programático. O programático dava uma ideia, faça um dia, quando der,
né? Há um programa, aí quando der eu faço. Não é quando der, querido. Hoje, agora, né? Aí, uma coisa interessante que eu queria te perguntar, Marcos. Você colocou os direitos ambientais lá nos direitos humanos. Para mim, direito ambiental é direito humano. Se não tem casa, não tem homem, né? Para mim, é direito humano. Brinco, inclusive, que podem ver, não uso nada de jacaré no meu pé. Para mim, meus jacarés do Mato Grosso têm que estar vivos, preservados. Mas, às vezes, você está com um probleminha lá no Pantanal, os bichinhos acabam morrendo, tadinhos. Mas você traz os direitos ambientais como uma consequência, pelo que foi que eu entendi, desse desenvolvimento dos direitos sociais, desse Estado social, não é isso? Na verdade, os direitos de índole coletiva, né, entre eles os direitos ao meio ambiente sadio, seriam os direitos da solidariedade. Né? Os direitos da solidariedade surgiram inicialmente com os pleitos dos trabalhadores, né, de que fosse feita uma justa distribuição das riquezas produzidas pelo Estado. Então, isso eles chamavam direitos de solidariedade, né, inicialmente direitos sociais. E aí, com o exercício coletivo de alguns direitos, foram surgindo os direitos coletivos, né, o direito à paz, o direito à informação, o direito ao meio ambiente, os direitos de grupos, né, de gays, de negros, né, enfim, de grupos vulneráveis foram surgindo. Então, os direitos coletivos tiveram uma origem, né, na solidariedade entre as pessoas, né, na questão da solidariedade, que é um dos princípios, um dos subprincípios do princípio do Estado social. Né. Então, essa foi a abordagem, né, no sentido de que os direitos coletivos surgiram do Estado social, né, somente com os Estados sociais que passaram, esses direitos de solidariedade foram surgindo. Só para deixar um ponto esclarecido para os alunos da graduação, os direitos sociais, é lógico, a perspectiva do Dr. Marcos Gouveia foi de que eles não são direitos programáticos, já assumiram a sua fundamentalidade. São direitos fundamentais, dotados de eficácia. Né? Foi essa perspectiva que ele adotou, e um dos estándares foi justamente que muitas vezes você não está aplicando, na verdade, só individualmente, você tem uma perspectiva de aplicar do seu ponto de vista da política pública. Né, Marcos? Explica isso para... Justamente, até essa questão das normas programáticas, né, já é uma doutrina, né, que principalmente na doutrina alemã, a doutrina portuguesa, já diz que é bastante ultrapassada. Né? Até pela teoria da força normativa da Constituição, já da metade do século passado, a própria doutrina germânica diz que já não existe norma programática. Todas as normas constitucionais têm eficácia. Né? Então, seria já equivocado falar em norma programática que depende da intermediação do legislador para ter algum efeito. Então, isso já seria equivocado. Falando de direitos sociais, de direitos fundamentais, né? que seria ainda mais equivocado. Né? Um direito que depende de uma intermediação do legislador para que possa ser exercido. Né? Isso não faz muito sentido, né? Mas é lógico que, embora seja um direito subjetivo, né? Seja um direito social, seja um direito fundamental subjetivo, é lógico que está sujeito a alguns condicionamentos. Né? Pleitear no judiciário uma moradia, agora eu quero ter uma mansão no Leblon, né? Aí o judiciário vai dar. Não é assim. Né? Quero ter um medicamento que custa 10 milhões porque eu quero agora rejuvenescer. Não é assim, né? Então, todos os direitos sociais estão sujeitos a condicionamentos, né? Recursos, a questão da perspectiva coletiva. Né? Não é que seja um direito que possa ser exercido de qualquer forma. Né? Muito bem. Estamos aqui também com a professora Vânia Ieta, que também é presidente da nossa Comissão de Direito Constitucional da OAB, professora de Direito da UERJ. Queria agradecer muito a professora Arícia, né, esse convite tão honroso de estar aqui na Escola de Políticas do Estado, né, da Procuradoria do Município. Cumprimentar com entusiasmo, né, o nosso autor, doutor Marcos. Cumprimentar também a professora, dizer que eu gosto muito do Mato Grosso. Tenho grandes amigos lá, o doutor Peleja, Cirli,
seus colegas, vou sempre ao Mato Francisco Grosso, né? Tenho muito contato lá. E cumprimentar todos os presentes, sobretudo aos nossos alunos, né? Que estão aqui prestigiando o evento que a professora Arícia organizou. E digo, eu fiquei muito feliz com o seu livro, muito encantada com o tema, porque pode parecer tolo o que eu vou dizer, mas nós precisamos retornar aos paradigmas, aos temas clássicos, para que possamos enfrentar os casos difíceis, os hard cases. O que acontece hoje é que vejo, muitas vezes, até os próprios alunos, né, no início de uma trajetória, buscar o fim sem ter o fundamento solidificado para que possa embasar a sua compreensão. E o seu livro vem hora oportuna, porque não adianta, né, trabalhar os problemas, né, advindos, né, do desrespeito aos direitos sociais de forma pensada, sem compreender o que de fato são os direitos sociais, como eles se deflagraram na história do constitucionalismo, o que significa isso na administração pública e de que maneira eles se diferem dos direitos originais, dos direitos do credo liberal da primeira fase do constitucionalismo. Quando pensamos em constitucionalismo, nós temos que pensar que o constitucionalismo é um processo que não para. Por isso que esse negócio, muitas vezes, né, até quando falamos, né, da questão tecnológica, primeira revolução, segunda, isso me desagrada imensamente, porque nós precisamos compreender as coisas como um processo. E o constitucionalismo, quando ele surge aos moldes, né, do que nós estamos habituados a entendê-lo e a pensá-lo, ele surge de forma muito enxuta, né, no mero enfrentamento, né, ao Estado absoluto, na perspectiva de se fazer a repartição constitucional das competências pela separação dos poderes e trazer ali os direitos individuais que serviriam, né, a atender à primazia, né, dos direitos de liberdade em relação aos direitos sociais, atendendo uma questão de classe social dominante naquele determinado período. Mas o Tom Marcos muito bem, né, salientou essa passagem da conscientização da sociedade, da necessidade, né, de direitos que viessem a dar gaps mais importantes a toda uma coletividade. E isso se deu, sobretudo, quando a classe desfavorecida, quando a classe operária, muito massacrada nesse processo de transição, né, do constitucionalismo clássico, né, para o século XX, ela começa a perceber, né, o quanto, né, o hiato desses direitos coletivos fazia tão mal àquela coletividade. Foi um congraçamento de ideias que fez impulsionar os direitos sociais. No campo, né, das doutrinas, né, pela perspectiva da compreensão do constitucionalismo social, com Ferdinand Lassalle, a compreensão da Igreja, né, com a encíclica Rerum Novarum, né, a própria produção da intelectualidade, contribuindo, né, para o elucidar, né, da necessidade dessas preocupações sociais, Baudelaire com as Flores do Mal, né, clássicos, né, da própria literatura inglesa, né, como nós costumamos a ver Oliver Twist, Os Miseráveis na França, né, de Victor Hugo, tanta coisa que veio a trazer essa conscientização dos direitos sociais, né, nessa passagem na clandestinidade. Lembrando
que quando falamos da ordem social, dos direitos do trabalho, dos direitos previdenciários, é aqui, minha gente, que a sociedade se enfrenta até hoje. No Congresso, posso dizer que tenho, né, uma vida também como advogada, muito atuante nessa área da política. Todo mundo se ajeita, todo mundo se acerta, a não ser, doutora, quando é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Aí a questão fica complicada, porque é nesse momento que os direitos sociais são colocados em xeque por uma perspectiva de enfrentamento de classe. Então, vejam a importância de se estudar os direitos sociais, como nessa iniciativa do Dr. Marcos, que nós podemos levantar por dois fundamentos, duas linhagens tão importantes para o nosso esclarecimento. Primeiro, o seu conteúdo plural, porque ele sai daquela caixinha da mera separação dos poderes e da afirmação de direitos individuais para voos maiores, para a ordem social, para a ordem econômica, para tantos direitos protegidos, né, como nós vemos no caso da nossa Constituição. Vejam o quão importante é esse acolhimento, né, de certos direitos que mereciam, né, esse status, né, de constitucionalização. São direitos fundamentais e que precisam, de fato, serem protegidos, né, por uma maior blindagem. E muitos alunos, às vezes, perguntam, mas em outras constituições, nós vamos ter constituições enxutas, e para que tanto, né, essas constituições analíticas? São toda hora, né, nós somos perguntados a isso, mas a nossa tradição é uma tradição diferente. Nós viemos de uma linha autoritária, né? Quando chegou a Constituição, as pessoas precisavam colocar alguns direitos na esfera constitucional, né? Porque aquilo era um desaguar, né, de uma série de anseios da sociedade. E assim o foi também com a Lei Fundamental de Bonn na Alemanha, logo depois, né, da derrocada do nazismo. Assim o foi, né, com as nossas constituições mães, como a Carta Portuguesa de 1976, que veio como resultante, né, da vitória da Revolução dos Cravos contra a ditadura de Salazar, a Constituição de 78 também, da mesma forma na Espanha com Franco, e a Constituição de 88, neste celebrar coletivo, né, de um novo tempo depois da ditadura militar no Brasil. Então, eu uma certa vez, Arícia, assistindo você, que gosta tanto da França, né, e em homenagem à Arícia, exatamente, eu vou contar uma história, né, que eu escutei uma certa vez de um professor da França. E ele dizia o seguinte: a administração pública francesa, e eu quero dizer isso, professor Marcos, para mostrar que as políticas públicas, né, independente, né, do que eu falei agora, né, do conteúdo plural, elas têm um perfil ideológico neutro, como diz Jorge Miranda. Que seria esse perfil ideológico neutro? Elas precisam estar concretizadas e sedimentadas, independente de qualquer corte ideológico. Porque no início do constitucionalismo era sinônimo de liberalismo. E hoje, as políticas públicas, elas precisam ser defendidas e concretizadas em qualquer credo ideológico. Daí este termo, perfil ideológico neutro, que não significa neutralidade, porque isso seria um sofisma, mas sim, né, a afirmação, né, da possibilidade de um leque ideológico que, não obstante qualquer que seja a ideologia, né, de um determinado governo, os direitos sociais precisam estar sedimentados, precisam estar garantidos. E vejam, dizia o professor francês, Arícia, ele dizia assim: a administração pública francesa é como o nosso queijo mais famoso, o camembert.
E ele disse, Le ver camembert marche seul, né? O verdadeiro camembert anda sozinho, né? Porque ele tem aquela história dos lactobacilos vivos do queijo, né? Do camembert. E assim, ele quis dizer que a administração ela precisa caminhar independente do governante, ser azul, ser amarelo, ser vermelho, ser verde, porque os direitos eles precisam estar protegidos em qualquer credo ideológico. É claro que a tônica, né, pode cair para um lado mais liberalizante ou para um lado mais, né, do campo mais social, né? Ora, nós vamos ver governos onde se dá a primazia da liberdade sobre a igualdade, ora, ao contrário, da igualdade sobre a liberdade. Mas nós precisamos de todas. E nós precisamos desses direitos sedimentados, defendidos e concretizados, tal como disse o professor francês, porque a administração pública precisa andar sozinha e defender suas políticas públicas, né, tão necessárias à sociedade, independente de qualquer conjuntura política. E, para terminar, né, parabenizando mais uma vez o professor, né, que dá essas breves palavras com entusiasmo, porque eu adorei o lançamento do seu livro, vem muito boa hora. De nada adianta ficar estudando as coisas de tanta complexidade se nós não vamos aos fundamentos. Muita gente sabe, né, o resultado, mas não sabe a origem, o processo, para poder compreender o porquê das coisas e porquê determinados direitos precisam ser ardorosamente defendidos em qualquer sistema, em qualquer regime, em qualquer ideologia. Professor Marcos, parabéns, parabéns por possibilitar, né, a comunidade jurídica, uma obra tão robusta, né? Tive a oportunidade, né, de ver o livro que me foi enviado ali em PDF, fiquei muito feliz com ele, quero adotá-lo não só para os meus alunos, mas também para os alunos da pós-graduação, do mestrado, doutorado, alguns aqui já sabem que vão ter que ler o livro do Dr. Marcos, já estão conclamados a leitura obrigatória do livro do professor Marcos, porque digo para vocês, é muito importante termos a conscientização da necessidade, né, desses direitos que, embora, né, do constitucionalismo contemporâneo, são temas clássicos para o nosso aprendizado e para que possamos sedimentar nossos conhecimentos nesse campo tão importante. Muito obrigada pelo convite e, mais uma vez, muito honrada, professora Arícia, por ter sido lembrada nessa ocasião de lançamento de um livro de tanta contribuição à nossa comunidade jurídica. Obrigado. Obrigada, Vânia. Honra nossa por ter aqui você, né? Palavras de vocês tão marcantes para esse momento tão bonito da história acadêmica do Marcos e história acadêmica também do nosso centro de estudos. Acreditamos fortemente que o indivíduo não é livre se ele não tiver condições mínimas de dignidade para fazer a sua escolha com liberdade. E só um Estado social garante que ele faça de verdade essa escolha livre. E isso só existe quando o Estado social é princípio estruturante de uma Constituição. E isso é o que está defendido nesse livro do Dr. Marcos Gouveia. Parabéns, Marcos. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a doutora Vânia, a doutora Arícia, a doutora Patrícia, né? Só corrigir um pouco a doutora Vânia, né? Eu que tenho que agradecer a doutora, né? Não o contrário, né? Pela presença e pela aula, pelo aprendizado, né, que proporciona a todos nós, né? Então, mais uma vez, Arícia, obrigado pelo evento, né? Eu sei que foi idealizadora de toda
todo esse evento aqui, né? Graças a vocês que esse evento se tornou possível, né? Como eu disse anteriormente, eu queria fazer uma coisa bem simples, né? A Arícia que bolou todo esse evento, só tenho a agradecer, então, para a presença de vocês, principalmente a Arícia. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço a todos que vieram, a todos que estão aqui. Esse evento é para vocês, para todos que estão aqui. Agradeço às professoras que vieram tornar esse momento possível, a sua obra, a sua jornada. Tá? Esse evento, na verdade, está sendo feito por todos nós, todos que trabalhamos aqui pela Prefeitura e principalmente pela cidade do Rio de Janeiro. Tá? E agora vamos curtir um coquetel e o lançamento, os autógrafos, né, do autor. Muito obrigado, gente, pela presença de todos.